hoje o Senhor está nos chamando para abandonar esses ídolos, esse Jesus da conveniência, e nos rendermos ao Cristo da cruz, e nos rendermos a Ele, que é a expressão exata de Deus. Esse é o Evangelho genuíno, o Evangelho da cruz. Ah, queridos, o que a cruz de Cristo nos ensina, em segundo lugar, a cruz nos ensina que Deus frustra, sim, as expectativas humanas. Deus frustra expectativas que foram criadas dentro do coração do homem. Lá nos versículos 22 e 23 diz: os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria, nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. O que a cruz de Cristo significa para você, meu irmão? Hoje nós precisamos responder esta pergunta, precisamos lembrar o que de verdade a cruz de Cristo significa para você. Porque para quem está se perdendo, a cruz é loucura. Para quem está se perdendo, a cruz é um escândalo. Porque a cruz de Cristo é um escândalo. Por que a cruz de Cristo é uma loucura? É escândalo para judeus e é tolice para o grego. Sabe por que era um escândalo para os judeus? Porque eles acreditavam que o Cristo, o Messias que viria, era um grande herói político que livraria eles do cativeiro, do jugo, da opressão do Império Romano. Eles estavam aguardando um Davi, um guerreiro vitorioso. Eles estavam aguardando um Cristo triunfante, político, herói, que os livrasse daquilo que estavam vivendo. Como um dia Moisés se levantou como um grande libertador, eles esperavam um Cristo libertador. Essa era a expectativa de Israel. A expectativa era que o glorioso Messias, enfim, livraria Israel do controle de Roma. Sabe, a gente vai perceber, irmãos, que até a ressurreição de Cristo, os discípulos, aqueles 12 que andavam com ele, não entenderam bem a cruz. A gente vai perceber que foi necessário Jesus morrer, Jesus ressuscitar, para que eles pudessem então entender a cruz de Cristo. Porque até aqueles que o seguiam, seus discípulos, eles tinham expectativas de promoção, eles tinham expectativas de que se tornariam ministros. Afinal, eles estavam ali em intimidade, eles faziam parte, estavam em conexão com o rei, com o grande libertador, que daria a eles a oportunidade de se posicionar e ocupar lugares relevantes dentro da nação. Ah, irmãos, essa era a expectativa de quem andava com Jesus. Será que nós somos estes também? Será que nós estamos andando com Jesus com expectativas equivocadas? E tanto que essas eram as expectativas dos seus discípulos, que vocês lembram, um dia eles estavam ali conversando entre eles, quem era o maior no reino. Porque aquele que fosse o maior no reino, receberia a melhor posição, receberia a posição mais relevante, a posição mais nobre que o rei conquistaria para eles. Ah, queridos, havia uma expectativa de um reinado terreno,
Por isso, na cabeça do judeu, o Messias humilhado, fraco, castigado pelo inimigo e morto numa cruz, é blasfêmia, é escândalo, é vergonha. Um Messias sem glória humana é um escândalo para os judeus e para os romanos. Para os romanos, irmãos, a cruz era algo que nem devia ser pronunciado. A cruz, ela era reservada para os piores criminosos. A cruz, ela foi melhorada, aperfeiçoada pelo Império Romano para ser uma morte lenta e que expusesse a vergonha os rebeldes daquela nação. A cruz foi reservada para os piores, para os escravos, para aqueles de menos relevância dentro da sociedade. A cruz era reservada para os inimigos do Estado, para aqueles que eram rebeldes contra Roma. Sabe, queridos, Roma fez da cruz um grande espetáculo para que todos aqueles que assistissem à vergonha, à humilhação, o flagelo, entendessem qual seria o destino de um rebelde dentro do sistema romano. É por isso que a cruz é o maior vexame, é o maior espetáculo de humilhação já visto. Eu não sei o que hoje, diante da mesa do Senhor, você entende que significou esse ato de amor. A crucificação. Pensa comigo. Jesus, ele foi crucificado de uma maneira tenebrosa. A crucificação em si já era uma morte horrenda, mas para Jesus significou algo ainda muito pior, porque antes da crucificação, eles flagelavam com chicotes que tinham em suas pontas bolas de metal, ossos, para tirar a pele, jorrar sangue daquele que estava sendo a vergonha, o rebelde para o império. E Jesus, diferente de outros, foi o mais flagelado antes da crucificação, a tal ponto que Jesus ele morre antes daqueles 2 ladrões que foram colocados junto com ele, porque o caminho da crucificação, o caminho até o Calvário, o que aconteceu antes foi tão doloroso, foi tão pesado que Cristo, em determinado caminho, ele não consegue levar a cruz e ele precisa de alguém que o ajude. Irmãos, hoje é dia de lembrarmos o que significou esse grande sacrifício de Jesus. Jesus foi castigado além do normal. O trajeto que Jesus fez fazia parte do espetáculo de humilhação e vergonha que Roma havia preparado. Eu não sei se para você hoje, lembrar dessa cena te traz alguma dor. Mas quando eu olho para o que está escrito, imagino a cena, isso me traz profundo constrangimento em meu coração. É por isso que os judeus diziam como um Messias esperado se permite ser humilhado, flagelado e morrer
como um fracassado numa cruz. Blasfêmia, escândalo, escândalo. Ainda mais que eles lembravam da palavra de Deuteronômio 21, 22. Essa palavra gritava dentro de cada judeu: se alguém houver pecado passível de pena de morte e tiver sido morto e pendurado no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Portanto, o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Jesus morto é escândalo, irmãos. Jesus morto é vergonha. Sabe por quê? Os judeus pediam sinais, porque eles aguardavam o Cristo do milagre, o Cristo do triunfo, um Cristo cujo símbolo não era a cruz, um Cristo que trouxesse para eles as alegrias, os milagres, as promessas. Mas não foi esse Cristo que veio. O Cristo que se apresentou foi o Cristo da cruz, o Cristo da vergonha, do sofrimento. Blasfêmia, blasfêmia. Ai, irmãos, e eles tiveram suas expectativas humanas frustradas. Enquanto eles estavam lá, muitos diziam: desce daí, você é filho de Deus, você é rei, desce daí, triunfa. Agora a expectativa deles era: faça alguma coisa. Mas ele não desce, ele permanece. Ele não desce, ele permanece. Ah, irmãos, Jesus mostrou que a verdadeira vitória não estava em descer, mas em permanecer. Deixa eu falar uma coisa para você nessa manhã. Haverá momentos de pressões na vida que muitos estarão gritando para você: desça da cruz. Desça da cruz, desça, você é filho de Deus, desça, você não merece, desça. Mas Jesus está nos ensinando nessa manhã que a vitória não é descer, é permanecer. Ah, queridos, Jesus poderia ter descido, mas não desceu. E nós? Nós muitas vezes estamos descendo da cruz por tão pouco. Descemos da cruz quando frustramos nossas expectativas. Abandonamos a fé, porque Deus não respondeu uma oração que queríamos tanto. Largamos o chamado, porque vieram as críticas, vieram as frustrações, vieram até algumas humilhações, perseguições. Queridos, nós descemos da cruz, trocamos a fidelidade de Deus por atalhos, atalhos que parecem fáceis, caminhos, mais fáceis de serem trilhados. Largamos, descemos da cruz. Eu não sei quantas vezes você desceu da cruz, mas Jesus está dizendo hoje para você: permaneça na cruz.